Olá, tudo bem? Cristo, estamos aqui mais uma vez para trazer aqui uma mensagem de esperança aí para o seu coração. Mas hoje eu queria falar sobre escolha. É isso aí. Segundo um estudo, né, feito por algumas universidades, uma pessoa adulta ela chega a tomar 35 mil escolhas por dia. É isso mesmo, é muita escolha, né? Ou seja, de nós acordarmos até dormirmos novamente à noite, a gente toma aí cerca de 35 mil escolhas. Escolha das mais variadas ocupações. Você escolhe se vai se levantar ou não, você escolhe o que vai vestir, o que vai comer e assim por diante durante todo o dia. É muita escolha, queridos. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que Deus nos fez com essa liberdade de escolhermos, não é, o que iremos fazer, quais decisões iremos tomar. Isso é muito incrível, queridos. Então, amados, falando nesse tema maravilhoso de escolha, a Bíblia diz aqui também em vários versos, separei aqui algumas das escolhas que Deus nos dá, queridos, para situações importantes da nossa vida. Porque cada escolha, queridos, nós temos que entender que leva a uma consequência. As escolhas trazem consequências. Nós tomamos escolhas ruins, com certeza colheremos consequências ruins. Tomamos escolhas boas, consequentemente, também colheremos coisas boas, né? É como a própria Bíblia diz isso em Gálatas: aquilo que você planta é o que você colhe, né? Então, amados, Deus também tem alguns textos que Deus nos mostra aqui sobre essas escolhas, o qual nós devemos tomar. Por exemplo, uma das escolhas é a primeira, é lá no Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou eles dois num jardim, não é isso? E lá no meio do jardim, no capítulo 2 de Gênesis, verso 9, diz que quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim lá, colocou também no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o primeiro mandamento que foi dado, não é, ao ser humano foi esse: que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, certamente morreriam, não é? Ou seja, a morte entraria no mundo. Então essa foi a primeira escolha que Deus deu ao ser humano, e foi a escolha entre a vida e a morte. Infelizmente, Adão e Eva escolheram a morte, e por isso a Bíblia diz que a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque a morte entrou através do pecado. Mas Deus deu muitas outras escolhas ao ser humano. Em Deuteronômio capítulo 11, verso 26, Deus também chama o povo uma aliança. E nessa aliança Deus propôs a eles dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Se o povo obedecesse ao Senhor e seguisse os seus mandamentos, eles seriam abençoados, teriam vida. Mas se não desobedecessem e seguissem os caminhos errados do pecado, eles iriam perecer pelo caminho. Deus deixa o povo escolher, não é, o seu caminho. Mas ele diz: escolha a vida, escolha o caminho da vida para que vocês tenham vida em abundância. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus também propõe ao ser humano dois caminhos. Ele propõe o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho, mas é o que conduz à salvação. E o caminho largo, o caminho espaçoso, é o que conduz à perdição. E Jesus convida a nós entrarmos pela porta estreita, pelo caminho estreito, que é o caminho da salvação. Em Mateus também 27, Deus também mostra outra escolha incrível. 27, do 17 ao 22, que é ali Jesus perante Pilatos. Jesus está perante Pilatos para ser crucificado. Está Jesus de um lado e Barrabás do outro, um assassino. E Pilatos pergunta ao povo: o que eu farei com esses dois? A quem vocês vão escolher? E a Bíblia diz que ao perguntar ali Pilatos, ele perguntou dessa seguinte forma:
Por ocasião da festa, né, ele costumava assaltar alguém, né, os romanos. E então a Bíblia diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo que pedissem Barrabás e que fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois querei que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Então aqui Pilatos coloca aqui duas situações, duas escolhas: Barrabás ou Jesus. E a Bíblia diz que quando ele perguntou, todos responderam Barrabás e crucifiquem Jesus. O povo escolheu Barrabás. Isso mostra, queridos, que Deus nos dá as escolhas. Você percebe que Deus deu a escolha do homem pecar ou não. Deus deu a escolha do homem escolher a vida ou não. Deus deu a escolha do seu caminho e você escolher esse caminho. E agora, inclusive, o próprio Deus deu a escolha do povo, escolheu ele ou Barrabás. Sabe, queridos? A Bíblia diz que Deus nos escolheu para a vida. Nos escolheu para sermos eternos. É por isso que em Efésios, no livro de Efésios, eu acho muito incrível esse texto, Efésios 1, verso 3 e 4, a Bíblia diz, olha, bendito Deus do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus nos escolheu, queridos, para sermos seus filhos e escolhemos para termos uma vida com ele. Mas ele também nos deu a escolha de nós aceitarmos ou não, de amá-lo ou não, de estar com ele ou não. E hoje eu convido você para estar com Cristo. Convido você para escolher a vida, escolher o caminho estreito, escolher a bênção, escolher estar ao lado de Jesus. Porque ao lado de Cristo a Bíblia diz que nós seremos mais do que vencedores. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 8, queridos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e para aqueles que andam segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe e que você possa escolher estar ao lado de Cristo. Até mais e que o Senhor venha estar em sua vida. Amém. Tchau.